Vocês pediram e eu sou muito bonzinho, vou atender vocês. Eu postei no meu Instagram, e se você não me segue no Instagram, te dou uma dica lá, eu postei no Instagram. Se a galera quisesse saber qual setup que eu uso aqui para gravação, para filmagem, para gravar aula, gravar curso, fazer live, microfones que eu uso, afinal de contas eu tô fazendo conteúdo desde 2019 aqui na internet. E foi uma chuva de pedidos, né? Muita gente pediu. Grava, quero saber o teclado, quero saber o mouse. Opa. Só agora eu reparei que eu esqueci de mostrar o mouse e o teclado que eu uso. Então assiste até o final, se você sentir falta deles eu faço outro vídeo mostrando o teclado e o mouse que eu utilizo. Me perdoa, vai. Grava, quero saber o teclado, quero saber o mouse e a câmera. Tá bom, eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra vocês, já que nossas terças-feiras é de bate-papo. Então, desmontando aqui o meu estúdio para mostrar para vocês os equipamentos e olha só, separei todos eles aqui para mostrar para vocês e vocês vão gostar. Então, vem comigo! Mahavi, que microfone você está usando? Que microfone que você usa? Fone que você usa? O que você usa aí para fazer os seus conteúdos? Bom, separei tudo aqui para vocês. Eu espero que eu consiga organizar os links de cada pedido aqui na descrição do link, daqui da descrição do vídeo. E se você gostar de algum equipamento que você gostar aqui, utilizando os links aqui de baixo, você pode comprar com as ofertas do dia e também você ajuda o canal. Porque sim, eu me afiliei a alguns produtos desse aqui, já que a gente está falando de setup. Então, se você comprar direto desses links, confesso para vocês, eu fiz um trabalho de pesquisa para encontrar o melhor preço. Então tá aqui abaixo o melhor preço para vocês desses produtos. E você ajudando, comprando através desse link, você ajuda o canal. E se vocês gostarem ainda mais desse tipo de conteúdo, é só pedir porque vocês é que mandam nessa bagaça. Vamos começar então pelo computador e o porquê que eu estou usando este computador. Muita gente me pergunta por que eu estou usando o sistema que eu estou usando. Bom, vamos lá? Então, recapitulando. Todos os links estarão aqui embaixo, inclusive dos fornecedores deste computador aqui. Vem comigo. Bom, não é segredo para ninguém, galera, que eu estou usando o MacBook há um bom tempo já, e se não me falha a memória, eu estou indo já, acho que para 2, 3 anos que eu estou com esse MacBook. Ele é um MacBook M1 2020, não é o Pro, não é um MacBook Air, como vocês podem estar vendo aqui. E vocês já estão vendo que está aqui, né, o OBS ligado. Galera, por que eu estou usando o MacBook e não o Windows? Primeira coisa de tudo, por causa disso aqui que vocês estão vendo agora. Eu estou conectado com o meu iPhone, usando a câmera traseira do iPhone, usando na vertical, e conectado no MacBook sem nenhum fio. Não tem nenhum fio conectado aqui no MacBook que eu consigo transmitir. E aí muita gente aqui do Android fala assim, Mahavi, mas o Android também faz isso. O ecossistema da Samsung também faz isso. O ecossistema da marca XYZ também faz isso. Faz. Mas aí a gente vai para o segundo problema. Eu precisava, principalmente na época ali de 2022, 2023, eu precisava de um computador que fosse muito fininho e muito leve para carregar. E a gente sabe que o Windows fininho e leve é muito difícil de você encontrar, e não só muito difícil, como é muito caro. E em algum momento, então, das minhas pesquisas, das análises que eu fiz, o preço do MacBook Air M1 estava muito dentro daquilo que eu queria pagar, e a performance do MacBook também estava dentro daquilo que eu precisava. Então, em algum momento, acredite se quiser, o MacBook Air se tornou um ótimo custo-benefício, em comparação com as outras máquinas que eu precisava. O que eu precisava? Fino, leve, fácil de transportar e com uma boa potência de gravação, de edição de vídeo, de trabalhar no dia a dia. Mas não dá para jogar. Gente, eu tenho aqui a assinatura do GeForce Now, que eu uso computadores alugados lá da NVIDIA. São computadores com RTX Escambau A4. Eu não consigo jogar, simplesmente eu não consigo acessar. Se eu tenho, 10 horas de jogo na Steam, é muita coisa. Então, para mim não pesa tanto essa questão de jogar ou não jogar.
Então, com o MacBook, eu consigo as duas telas que eu preciso para trabalhar, consigo editar, consigo filmar, consigo gravar as aulas que eu preciso gravar, consigo fazer as reuniões, consigo editar vídeo e tá muito bom para mim. Se alguém pergunta para mim, Mahavi, vale a pena comprar um MacBook Air M1 de 2020 em 2025? Vale a pena, porque não deixa na mão, não trava, e olha assim, tem dias aqui que eu tô com um monte de perfil do Google Chrome aberto, um monte de guia, aba aberta, não trava e não esquenta e me atende muito bem. Fora que ele é muito bonitinho. Então, como eu já tinha migrado por causa do iPhone e por causa do Instagram, então eu resolvi migrar para o macOS. Eu ainda acho, sendo bem sincero, eu não sei se é pelo fato de eu ter aprendido Windows, eu uso Windows desde os meus 15 anos, eu tenho 36 agora, eu tô com 2, 3 anos com iOS. Eu não sei se é pelo fato de ter aprendido Windows a vida inteira, eu sinto falta de muitas coisas no dia a dia, não são poucas coisas, eu sinto falta de muitas coisas que tinham no Windows de graça e que no MacBook, para você ter igual, você tem que pagar. E se você quiser saber quais são essas diferenças e o porquê tem essa diferença de Windows e MacBook, é só você comentar aqui embaixo e me seguir, inclusive. Eu faço um vídeo mostrando a diferença do iOS e do Windows, porque, de verdade, você toma um banho nos primeiros dias de uso do iOS, principalmente no MacBook. Então tem uma grande diferença sim. Eu ainda acho que o Windows é muito mais produtivo, muito mais do dia a dia, e o MacBook ele dá um banho de fluidez. Não tem comparação, gente, não tem comparação, o negócio não trava. Então, já começamos aí, polemicamente, através do MacBook. Tá gostando desse conteúdo? Vamos pro próximo vídeo, vamos pro próximo item, que foi a minha segunda compra feita com o dinheiro do marketing digital das vendas da internet, que é o meu celular. Esse carinha aqui, galera, é um iPhone 11 Pro Max. É o que eu uso no meu dia a dia. Eu vou ter que trocar, porque infelizmente eu transformei ele num celular comercial, eu preciso de um pessoal para não misturar as coisas. Ele é um iPhone 11 Pro Max. Mahavi, por que você não tá com 13, com 14, com 15? Pelo simples fato de a câmera frontal, que é a que mais gente usa no Instagram, é basicamente a mesma. Ah não, o iPhone 15 ele tem abertura de 1.2, o seu tem de 1.4. Sério mesmo que você consegue reparar isso a olho nu, criatura? Você não consegue, cara, você não consegue. Então, eu paguei na época, volta um pouquinho, no MacBook ali, eu paguei na época R$4.500, já era um preço muito bom. E nesse iPhone 11 Pro Max, se não me falha a memória, eu dei um de entrada, eu dei o meu XR de entrada mais um pouquinho, eu acho que tinha dado 2.100 na época. E é um celular que eu não vou trocar tão cedo. Por quê? As câmeras traseiras, elas me atendem muito bem. Elas têm uma qualidade incrível, têm uma qualidade muito boa. Aqui, por exemplo, eu estou mostrando para vocês. A iluminação está um pouco opaca, porque toda a gravação que eu estou fazendo aqui, ela foi feita para Canon, que é a minha câmera, que é a terceira compra. Ó a bagunça lá atrás. Ela está um pouco opaca, mas a câmera tem uma qualidade incrível. A câmera frontal também. E o ecossistema Apple, né, de você utilizar o MacBook, o iPhone conectado, sem você precisar de fio nenhum, e não tem atraso. Gente, eu tô falando aqui, ó, e praticamente não tem atraso. Eu posso configurar isso através do OBS, mas praticamente não tem atraso. Eu testei muita coisa do Android e tem atraso pelo fio. Com fio tem atraso. É inaceitável. Então, eu fiz a migração. E sendo bem franco com vocês, se não fosse o Instagram, eu não teria iPhone. E se não fosse Instagram, eu não teria iPhone. Se eu não tivesse iPhone, eu não teria MacBook. Não teria migrado pro sistema. Mas é tão fluido o sistema que me cativou e eu acabei trocando. Então, é um celular. Vale a pena comprar em 2025? Vale. Ah, mas o processador melhora a qualidade da foto. Sim. Se a gente for falar de processador, não tem como comparar o iPhone 11 Pro Max com 14, com 15. Não tem como. São processadores mais potentes, que renderizam melhor a imagem. Faz falta no meu dia a dia? Se eu gravar com o iPhone 11 Pro Max e gravar com 14 Pro Max, que meu cunhado tem, você vai sentir falta? Você vai sentir diferença? Não vai, a gente já fez esse teste. A depender da iluminação que você usa, é quase imperceptível. Então vale muito a pena utilizar ainda.
Então já falamos do MacBook, já falamos do celular. Agora vamos para um que eu testei muitas coisas. Muitas coisas. Antes de falar da câmera, eu testei muitas coisas dentro desse critério, que é microfones. Eu testei muita coisa. Neste exato momento, eu estou usando ele fala que é Xiaomi, mas não é Xiaomi não, tá? Eu estou usando um microfone de lapela que ele tem a capinha da Xiaomi aqui, ó. Tá vendo? O símbolozinho da Xiaomi. Mas não é Xiaomi não, é um J6 blá 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 blá. Ele é muito bom. Esse é o áudio que você está ouvindo aqui, inclusive. Ele vem com essa caixinha que mostra aqui o carregamento. Quando você abre e fecha, ele mostra o nível de carregamento. Inclusive não está fechando direito, por quê? Ele mostra o nível de carregamento aqui. Eu acho que ele não vai mostrar enquanto tiver só com um, né? Mas aqui é um displayzinho que mostra o quanto ele está carregado e o quanto precisa carregar cada item desses aqui. Gente, o áudio que vocês estão ouvindo agora é dele, tá? É desse microfone. Ele tem esse pinozinho aqui que vem com esse ímã. Você pode usar prendendo assim. Tem um carregador USB-C. Aqui ele tem algumas funções, né? Se eu ligar aqui, eu não vou ligar para não correr o risco de desconfigurar o áudio. Mas aqui ele mostra o anti-ruído, mostra que ele está mudo, mostra que ele está conectado com o receptor e o nível de bateria. Quando ele começa a perder a bateria, ele começa a piscar em vermelho, que é ótimo, né? E aí é só botar aqui na caixinha, dentro da caixinha, fechar a caixinha e a própria caixinha... Aí, ó, carregou. E a própria caixinha recarrega. A caixinha está mostrando que ela está com 97% de bateria. Como eu não usei esse microfone, não liguei, ela não mostra o status de carregamento dele. Mas, se eu tivesse utilizado, ela ia mostrar ele carregando aqui, né? Gente, eu paguei, sem brincadeira nenhuma. Ele é muito parecido com o da HoloLens, alguma coisa assim. Ele é muito parecido. Ele é bem parecido no design, é um pouquinho maior. Olha, ele ligou aqui sozinho. Vou desligar, para não correr risco. Se você dá um toque, você ativa o anti-ruído. Se você dá um outro toque, ele desativa. Ele é muito parecido com o da HoloLens, ele é pequenininho, ele é muito bonitinho, discreto, mas ele vale 10 menos o preço. Ele vale 10 vezes menos do que o da HoloLens. Eu paguei com frete R$110. Juro pra vocês, eu paguei R$110 e o áudio que você tá ouvindo agora é dele. E olha que eu uso e usei por um bom tempo os fones e microfones, na verdade, da Boya. Eu usei por muito tempo esse carinha aqui, ó, que é o lapela fio 3 metros da Boya. Só que qual que é o problema desse cara? De tanto guardar, enrola e guarda, ele vai fazendo isso aqui, ó, tá vendo? Ele tá saindo aqui, ó, e aí dá, obviamente, interferência no áudio. E ele funciona a bateria. Aí você tem que comprar um monte de bateria. O fio dele é enorme. E aí você tá fazendo uma gravação num estúdio. Meu Deus, é fio pra tudo quanto é lado. Então, eu tô falando de alguém que usou muitos microfones. Esse carinha aqui, ó, me cativou e me ganhou muito. Tanto é que eu tenho o kit de gravação. Porque agora eu levo o iPhone, conecto nele aqui e eu tenho uma super máquina de gravação com super qualidade, com super efeito e um custo muito bom. Eu paguei R$110 já com o frete, comprei pela AliExpress, chegou acho que em 12 dias e eu não me arrependo nem um pouco. Como efeito comparativo, eu vou agora trocar o áudio do microfone por microfone M6 de mesa, que é esse camarada aqui, que eu também paguei um preço muito bom nele, o link vai estar aqui na descrição. Eu vou trocar o áudio. Lembrando que quando eu transmito pelo OBS, tem um certo atraso. E olha só, esse microfone está sem nenhuma configuração de atraso. Nenhuma configuração. Esse aqui eu tenho que configurar 266 milissegundos para sincronizar o meu lábio com o áudio. Mas eu vou trocar só para vocês verem a qualidade desse camarada aqui, tá? Eu vou fazer a troca agora. Em 3, 2, 1. O áudio que você está ouvindo agora é desse camarada aqui, ó, o M6S. Ele tá com um atraso, então eu tenho que vir aqui no OBS. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu tenho que vir aqui no OBS, no mic em uso,
eu tenho que vir aqui em propriedades. Opa, não é propriedades não, é aqui, ó. Áudios avançadas. Eu tenho que vir aqui no mic em uso e eu tenho que dar um atraso de 200 milissegundos para ele sincronizar. E aí eu volto para a câmera. Voltando para a câmera, muito provavelmente eu estou vendo o atraso no OBS, mas sincronizou para você na renderização. Então toda a configuração eu faço pelo OBS. Se eu bater aqui, por exemplo, ó, não tem nenhum pico de áudio, porque agora está nesse camarada. Eu gosto muito desse microfone também. E por que eu gosto dele? Porque antes eu tinha que usar esse da lapela aqui com fio. Ah, entre reunião, puxa fio. Acabou a reunião, volta o fio. Fazer uma gravação, puxa o fio. Acabou a gravação, volta o fio. Ficava uma fiozarada aqui, uma bagunça, e me incomodava muito. Então, eu testei um que é uma arma apontada assim para você. Não gostei do resultado, porque eu tinha que trocar toda a minha estrutura aqui de eco e tudo mais, e ia ficar cara a brincadeira. E quando eu encontrei esse camarada, eu geralmente deixo ele nessa posição aqui e faço a gravação que eu quero fazer. Você percebe que a minha boca está direcionada para o microfone. Ele tem um áudio até que legal. E quando eu quero gravar algo mais próximo, chamar a atenção, eu deixo ele mais próximo de mim e faço a gravação assim como eu estou fazendo nesse exato momento. O que eu gosto nesse microfone? Que você tem que tomar cuidado na hora de comprar, senão você passa vergonha que nem eu. Eu vou trocar o áudio novamente para o de lapela para não ter nenhum problema, nenhuma interferência. Vou trocar aqui agora. 3, 2, 1. Agora você está ouvindo o áudio da lapela. O que eu gosto desse microfone, gente? Esse microfone aqui eu gosto por causa do seguinte. Ele tem uma base muito boa. Ele tem uma base muito boa, muito firme. É ajustável a altura aqui, então você consegue ajustar a altura. É ajustável aqui também. Ele tem um botão de volume escondidinho aqui embaixo, que isso aqui me fez passar vergonha, porque eu comprei e eu não li o manual, né? E aí eu tava testando e não saía áudio de jeito nenhum. Eu falei, cara, com o vendedor, não tem como trocar porque não tá funcionando. Aí ele, você viu o botão embaixo? Então ele tem um botão aqui de volume embaixo, ele aumenta e diminui a frequência de volume que sai do microfone. Ele tem um botão de ligar e desligar aqui em cima. Ele fica com esses LEDzinhos aqui que pra mim não faz diferença nenhuma, mas é um charminho. Eu gosto bastante do resultado do áudio dele. Eu sempre geralmente deixo ele aqui entre uma tela e o MacBook. Eu deixo ele no meio aqui, que ele pega bem. E ele tem até, inclusive, aqui ó, uma saída de fone de ouvido para você ter o retorno. Ele tem essa saidinha aqui que ele é muito bom. Eu não costumo utilizar esse retorno, né? Porque não há necessidade no meu dia a dia. Mas é um microfone muito bom que eu indico para você utilizar também. Quanto que eu paguei? Peguei numa super promoção. Ele estava de 299 a 279 por 189. Comprei na hora. Chegou aqui em casa, acho que em 20 dias, comprei pelo AliExpress também. Então eu sempre faço uma alteração. Às vezes eu tô com ele, às vezes eu tô com esse aqui e às vezes eu mudo. E aí, vou fazer mais um teste de áudio para você contar para mim aqui nos comentários. Que áudio que você preferiu? Esse agora que eu estou usando, que é do Lapela, J6. Podia chamar Liaomi, porque Xiaomi não é. Ou de mesa. Então, estou falando aqui com o microfone de lapela. Vou trocar pelo microfone de mesa e você vai dizer para mim qual é o áudio que você prefere. Estou falando agora com o microfone de mesa, não é o de lapela. Ó. Qual áudio você prefere? Comenta aí nos comentários. Vou trocar pelo de lapela de novo. Voltei para o de lapela. Agora já mostrei para vocês o computador que eu uso, o microfone que eu uso, os microfones que eu uso. Mostrei para vocês o meu celular que eu uso no dia a dia e agora eu vou mostrar o meu xodozinho, o meu queridinho. Foi a minha primeira compra com os resultados do marketing digital. Se não me engano, foi com essa plaquinha. Não, foi com a plaquinha do Misha Menezes. Essa plaquinha aqui, ó, do 6 em 30. Foi R$100 mil em 30 dias. Com as comissões desse resultado aí, eu comprei a minha queridinha, que nada mais é que ela, a Canon SL3. Essa é a câmera que eu utilizo no meu dia a dia. Utilizo ela como webcam, utilizo ela como gravação, utilizo ela para tudo basicamente. Pode ver que ela tem essa telinha de LCD aqui do lado.
A lente é do kit padrão, é uma lente 18-55. Aqui para o estúdio seria ideal a 55 travada, mas eu não gostei muito do resultado que ficou, eu deixo então a lente padrão. Você pode ver que tem um cabo HDMI que está saindo aqui. Esse cabo HDMI ele vem para um outro equipamento que eu vou mostrar para vocês na sequência, e eu consigo utilizar ela como webcam e não aparece nenhuma informação a não ser o vídeo que está sendo gravado. Você vê que tem outro cabo que está saindo aqui, é um cabo de energia fake, bateria. Então eu posso usar ela 2, 3, 4 horas aí ligada na tomada direto, que está ali do ladinho, ó, a tomada ali direto. E eu consigo utilizá-la como webcam. Então eu tenho uma super webcam, uma super câmera gravando, inclusive ela que está aqui sendo utilizada neste exato momento. Quero lembrar você que utilizando a câmera, e eu acredito que em qualquer situação vai ser isso, essa imagem que você está vendo agora é a imagem renderizada. A gravação feita direto pela câmera é muito mais qualidade, muito mais. Para eu ter uma resolução mais fiel, mais próxima possível de utilizar a câmera nativamente, eu teria que ter um super computador que renderizasse essa imagem. E utilizando o OBS e esse outro equipamento, ele suga um pouquinho da qualidade, mas eu posso simplesmente ter essa qualidade aqui nas minhas gravações. E ela é ótima, ela é muito boa. Tem várias funções. Eu acho que vocês estão vendo atrasado, porque eu mudei de microfone e não tirei, né? Deixa eu tirar aqui aquela opção de atraso. Deixa aqui. Perdoa, pessoal. Vocês vão passar um tempo aí olhando o áudio atrasado. Agora sincronizou tudo provavelmente. Então, eu utilizo essa câmera. Ela foi minha primeira compra do marketing digital. Ela veio antes do iPhone, inclusive. Se não me engano, eu acho que sim, comprei a câmera antes do iPhone, porque era uma qualidade que eu queria para minhas aulas, era uma qualidade que eu queria para os meus conteúdos, para as minhas reuniões, e eu não me arrependo nem um pouco. Eu gostaria de comprar uma segunda, porque eu gosto desse jogo de câmera e tudo mais, mas ela ficou extremamente cara pós-pandemia e eu não consegui comprar ela, nem usada eu consegui comprar ela pós-pandemia. Na época, se não me falha a memória, eu paguei R$3.200 com todos os equipamentos, lente, bolsa, cabo, etc e tal. E é uma super câmera. Vocês podem observar que ela está numa distância basicamente de um braço meu aqui, ó. Ela está numa distância de um braço meu, justamente para eu ter a possibilidade de esticar o braço e mexer aqui na lente. Então ela está numa distância de um braço. Eu não aconselho você utilizar essa câmera se você tiver um espaço menor do que esse, porque a lente dela é muito grande. Então você precisa ajustar de acordo aí com o seu ambiente. Essa posição que eu estou usando aqui, ela está um braço de distância, literalmente, é quase, sei lá, 1 metro. É um braço, nossa, 1 metro de braço. Mas é isso, ela está uma distância de um braço aqui, eu consigo manipular a lente dela. Por que eu uso essa lente? Eu gostaria que o fundo fosse um pouco mais esmaecido, mas ela faz isso automaticamente, olha só. Ela mantém o foco em mim e vai embaçando o fundo, ó. É automático, eu não preciso mexer em nada, olha só. Ela embaçando o fundo. Quando eu volto pra cá, ó, ela mantém o foco em mim e não muda. E é muito rápida, ela é muito rápida nesse foco automático. Então são funções dessa câmera que eu amei. Lançaram outras depois dela que tem funções muito similares e superiores, mas em quesito de custo-benefício, ela pra mim ela é excelente. Para fotografia, então, nossa, maravilhosa. Então, mais uma vez, os links vão estar aqui na descrição. Se você quiser saber mais detalhes de como utilizar cada equipamento desse, comenta aí, deixa seu comentário. Vai ser um prazer, né? Porque vocês que mandam aqui nesse canal, se vocês quiserem aprender para fazer os melhores conteúdos para você, para os seus alunos, para sua comunidade, enfim. Bom, falamos do computador, falamos do celular, falamos dos microfones que eu utilizo, falamos da câmera, e agora eu vou mostrar para você um equipamento que eu utilizo para ligar tudo isso. Como que eu ligo tudo isso? A câmera, o fone, o microfone e tudo mais. Que é este camaradinha aqui, ó. Esse camarada, ele transforma o meu MacBook numa central de equipamento. Você pode ver aqui que ele tem 2 saídas USB. Essa saída, se não me engano, ela é 2.0, não é 3.0. Tem uma saída USB-C, tem uma entrada de microfone aqui. Aqui atrás você já consegue ver a
a captura de vídeo. Essa captura de vídeo ela está indo direto ali para a câmera da Canon SL3, que eu consigo transformá-la em webcam. Aqui atrás ele tem mais entradas USB 3 e embaixo dele tem 2 saídas HDMI. Por que tem 2 saídas HDMI? Porque esse monstrinho aqui, ele não aceita você ligar um monitor aqui do ladinho dele. Se você liga um monitor aqui do lado dele direto, ele não entende isso e acaba que você tem que fechar a tampa. Aí tem uma configuração que você tem que fazer aqui para ele não fazer isso e você ligar um segundo monitor. Só que aí eu pego esse monitor aqui e o HDMI dele eu conecto nesse carinha. E aí eu tenho um segundo monitor para usar com o MacBook Air. Infelizmente, depois de ter comprado esse carinha, por isso que ele tem 2 saídas HDMI, eu descobri que o MacBook Air M1 não tem suporte para 2 monitores a mais, ou seja, a tela dele mais 2 monitores. Porque por causa do chip, etc, lá. Mas esse carinha aqui tem 2 saídas HDMI e um dia, se eu migrar para o MacBook Pro, aí eu consigo ter 3, 4 telas por causa desse camarada. Esse camaradinho aqui, essa parte de cima, eu consigo colocar um SSD. Então se eu conecto o host, que é esse cabinho aqui, direto nele, e aí eu venho aqui e coloco um SSD ou um HD externo, ele de alguma forma faz o meu MacBook entender que tem um HD espetado e ele consegue ampliar o tamanho de espaço de armazenamento no HD. Então é um super complemento aí para o seu computador. Isso se você usa Windows ou iOS, mas eu não vivo sem mais, porque ele tem várias entradas aqui atrás, HDMI, várias saídas aqui na frente, e eu consigo colocar várias coisas num equipamento simples, né? Se eu quiser esconder aqui os cabos, eu consigo, e aí ele faz a minha máquina se transformar numa super máquina de produção de conteúdo. O que mais eu tenho aqui para mostrar para vocês? Eu separei aqui alguns produtos que vale muito a pena falar sobre eles, porque em algum momento do meu dia a dia eu precisei de qualidade, seja de áudio, de som, e eu não estava afim de pagar rios de dinheiro e um rim para somente ter aquela marca estampada, né? Então, alguns equipamentos que eu uso no meu dia a dia que eu trouxe aqui para mostrar para vocês é esse camaradinho aqui, ó, começando por ele, que é uma tela portátil, olha só, é uma tela portátil. Eu geralmente uso ela assim, da Arzopa. Eu gosto muito dessa telinha aqui, gente, gosto muito, porque ela tem 2 entradas USB-C e tem uma entrada mini HDMI. Eu simplesmente pego esse cabo aqui, ó, coloco em uma saída e pego a outra ponta dele e coloco no meu MacBook e eu tenho uma segunda tela. Então eu vou para uma reunião, vou para uma viagem, vou fazer alguma coisa, é simplesmente ligar esse cabo. Eu vou fazer isso agora para vocês verem a qualidade de imagem desse portátil. Vou pegar o suporte dele que vem junto na compra, vou pegar o suporte dele, vou colocar aqui, ó. Deixa ele um pouco mais aberto para vocês verem. E eu vou pegar um cabo dele, vou colocar numa USB-C aqui e vou colocar no meu MacBook. Vamos ver o que acontece. Conectei. Veja, eu não liguei cabo de energia nenhum. Eu liguei simplesmente um cabo apenas. E aí ele já me dá a imagem. Tá vendo? É uma super imagem, gente. Não tem o que falar, tá? A qualidade de imagem dela é incrível. Vale muito a pena. É um segundo monitor. Muito bem feito. Deixa eu pegar qualquer vídeo aqui. Olha, é muito... Deixa eu deixar no mute aqui para não tomar um ban. A qualidade de imagem é excelente, gente. Não tem o que falar. É muito bonzinho. É super leve. Na época também, mais uma vez, o caçador de promoções. Na época eu também paguei um preço muito diferenciado, porque eu peguei numa promoção incrível da AliExpress. Se não me falha a memória, eu paguei coisa de R$280, se eu não me engano. Acho que foi R$280 que eu paguei. E na época ele estava sendo vendido por 350, 360. Então
um fio do MacBook para ele. Ele já fornece a energia, os dados de vídeo e de áudio. E uma época também a gente foi fazer uma viagem com família, eu levei o PS4. Liguei o PS4 nessa telinha aqui e foi a diversão da garotada. Eu não sei as especificações de tela, tal, mas eu vou deixar o link aqui também na descrição. E mais uma vez, se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, deixa aí embaixo nos comentários. Se você quiser ver mais em detalhes, eu faço e mostro pra vocês, tá? Afinal de contas, é vocês que mandam aqui nessa bagaça de canal, né? Eu nunca pensei que eu estaria fazendo review dos meus produtos aqui, mas eu fui inventar de falar lá no Instagram. Vamos lá, recomendações extras aqui também. Deixa eu fechar o vídeo que eu abri antes. Recomendações extras. Outro carinha também que ganhou meu coração foi esse bonito aqui. É um AirPod, acho que é o modelo 2, tá? Deixa eu abrir ele rapidinho aqui. Ele é o modelo 2. Mas ele não é original não, tá? Ele não é original, tá, gente? Ele não é original. Ele é o famoso primeira linha. E, gente, vale muito a pena. A bateria dele nunca acabou em viagem comigo. Coloco lá para carregar e, cara, ele tem quase que todas as funções do original, com exceção do eliminação de ruído. O restante funciona igual ao original. E vou deixar o preço na descrição também, porque é ridículo o valor disso daqui. Outro carinho que eu não vivo sem também é essa bateria, né? Que é simplesmente colocar atrás do iPhone. Ela me dá uma carga de 50%. Então, quando ela está totalmente carregada, ela me dá 50% a mais de carga. Então, quando o meu celular está ali nos 20, 30, só espetar, vai para 70. Só plugar aqui. E também não é original, é o famoso primeira linha. O link também vai estar na descrição. Todos os produtos, galera, que estão no link aí, na descrição, todos eles são usados por mim de alguma maneira, tá? Seja por viagem, seja no dia a dia. E do lado aqui da minha mesa, tem uma galera que pergunta, né, por que eu tenho esse equipamento aqui, ó. Por que você não tem uma Alexa e não sei o quê? Porque pra mim não faz sentido ter uma Alexa. Não faz, Alexa, o que eu tenho no calendário? Não faz sentido eu ter uma Alexa. Tem um tablet que eu tenho da Samsung e ele só serve para isso, deixar minha playlist ali de músicas, de hinos, de enfim, e duas caixinhas da Multilaser aqui que só não tá rodando música porque eu tô fazendo a gravação, mas é o dia inteiro rodando música, porque não sei se você sabe, mas ali ó, tem um monte de instrumento. Eu sou músico e professor de música. Na minha cabeça é o dia inteiro tocando música, eu não vivo sem música nenhuma. E aí, falando de luzes, você vai ver essa luz aqui no fundo, tem essa luz que tá aqui, são luzes muito simples, não tenho o que mostrar. Aquela luz ali é uma luz RGB, com várias cores, mas ela é uma luz de jardim. Tem muita gente aí pagando R$2.000 uma luz colorida, que vai dar esse mesmo efeito, e eu paguei, sei lá, R$70 no Mercado Livre e só fiz uma conexão de elétrica. E tem várias cores, várias intensidades, tem efeito fade, tem todas as funções dessa de R$2.000, mas precisa? Não precisa. E uma spotlight aqui, que é essa, que está apontada para a parede, para dar esse visual aqui para vocês. E tem outra luz que fica aqui do lado, eu geralmente uso quando eu estou fazendo gravação, que é para dar esse efeito de contorno aqui, tá vendo? Deixa eu mudar para verde. Aqui, ó. Ou é azul ou é verde, tá vendo? Que é outra luz de jardim. Essa aqui eu paguei R$30, porque ela é menorzinha. Então você vê que você não precisa de muita coisa para ter um super equipamento de gravação. Pô, mas você mostrou MacBook, iPhone, não sei o quê. É legal, mostrei. Mas eu comecei com esse carinha aqui, ó. Comecei com esse carinha. É um Xiaomi Mi A1 2015-2016. Foi esse meu primeiro celular que eu comecei a fazer conteúdo aqui na internet, ó. Venho de guerra, hein? Esse carinha aqui, ó. Tadinho, tá até com a bateria estrufada. E eu continuo usando ele para alguns temas aí de WhatsApp e tudo mais. Então, galera, eu comecei com esse equipamento. Com esse primeiro equipamento eu bati meus primeiros 10.000 inscritos aqui no canal. Bati meus primeiros 10.000 seguidores no Instagram. Depois começou a entrar mais dinheiro, aí eu comprei o iPhone, foi um XR. Aí depois comprei a câmera, aí depois comprei os restantes de equipamento. E testei muita coisa de preços diferentes. E o equipamento que eu tenho hoje
é o melhor equipamento atual. Vou melhorar esse equipamento? Vou. Agora? Não, não precisa. E vocês vão julgar aí nos comentários o que vocês acharam desse setup. E eu, para finalizar, carrego basicamente todo esse setup aqui dentro. Muito, muito simples, porque basicamente é o MacBook, o iPhone e esse carinha aqui. Eu já tenho um equipamento de filmagem completo. E aí, gostaram desse tipo de conteúdo? Ó, mais de 30 minutos de conteúdo, eu nunca imaginei gravar esse tipo de conteúdo para vocês. E espero que vocês tenham gostado. Toda terça tem esse bate-papo, na quinta-feira, aulas profundas de marketing digital, funil de vendas aqui no canal. Meu muito obrigado por vocês estarem sempre comigo, ainda mais agora nesse reposicionamento, nessa volta intensa para as redes sociais. Obrigado por estarem aqui comigo e a gente se vê no próximo vídeo. Grande beijo no seu coração e nunca se esqueça, em nome de Deus, seja louvado.